Oi, turma. Nós vamos dar continuidade à nossa aula, certo? Lembrando que nós estamos estudando a unidade 4 do livro didático de vocês, que é a hidrografia, e hoje nós vamos finalizar essa unidade, certo? Estudando sobre os recursos hídricos e o uso e conservação dos mesmos, ok? Como eu falei para vocês anteriormente, é o tema 4 da unidade 4 do livro didático de vocês. E nós vamos falar sobre, iniciando a distribuição da água nos continentes. Como nós já estudamos nas aulas passadas, a água ela está distribuída, na verdade, irregularmente dentro do território mundial, certo? Alguns países possuem reservas de águas doces dentro do território e outras não possuem, ok? Lembrando que a maior parte da água do nosso planeta é constituída por água salgada. E aqui nós temos as informações referentes a esses países que possuem água dentro do seu próprio território, certo? São 9 países, apenas 9. E aí nós temos Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, Indonésia, Índia, Colômbia e Peru. Juntos, eles representam 60% da água doce disponível no planeta. Só que essa água ela também enfrenta alguns problemas. Não quer dizer que essa água doce ela esteja pronta para o consumo humano, que ela seja água potável, porque nós sabemos que os recursos eles também são afetados pela poluição, certo? E aí nós observamos isso aqui nesse momento, que essas águas nós temos a poluição e a distribuição irregular das chuvas, o consumo excessivo, certo? Podem colocar esses recursos em situação de risco. Entendendo, poluição pode ser a poluição por esgotos, a poluição por petróleo, como nós estudamos na aula passada, a poluição de jogar lixo nas águas, certo? A poluição por contaminar os lençóis freáticos, a distribuição irregular de chuvas, ela acontece por fatores climáticos, certo? Por exemplo, dentro do território brasileiro, nós temos uma região que há uma escassez de chuva, que é a nossa região Nordeste. Dentro do território brasileiro, em relação às outras, nós temos aí a escassez da água das chuvas, ou seja, chove pouco, certo? E o outro ponto é a situação de escassez. Se não cuidada, se não preservada, essa água ela pode acabar. E ela pode acabar, gente. Como eu falei para vocês nas aulas passadas, pode ocasionar o estresse hídrico, certo? Que é justamente diminuir esses recursos hídricos ao qual nós temos acessos. E por último, nós temos a questão da dessalinização da água, ou seja, retirar a água, o sal da água do mar para que ela esteja própria para o consumo. Lembrando que, como nós falamos aqui, nem todos os territórios mundiais possuem água dentro do seu continente, e em alguns existe a escassez de água doce, e a solução encontrada aí para solucionar parte desse problema é o processo de dessalinização das águas dos mares, ou seja, retirar o sal da água do mar para deixar ela própria para o consumo humano, certo? Nós temos aqui a questão do consumo e da degradação dos recursos hídricos. Os seres humanos, eles consomem água doce para as necessidades vitais, além de utilizá-la para inúmeras atividades domésticas e econômicas. O acesso à água e ao saneamento básico, ele é um direito fundamental, certo? E necessário para a saúde humana. Porém, mais uma vez, como nós já estudamos e como eu vou falar aqui mais uma vez, nem todos têm acesso a essa água e nem todos têm acesso ao saneamento básico, ok? Nós temos isso pela a questão das desigualdades sociais existentes e também pela questão de localização dos países ao longo do planeta, que alguns fica bem escassa mesmo a questão de ter acesso a uma água e de ter acesso à água potável, que é aquela que está própria para o consumo humano, ok? Em relação a uma das grandes razões da escassez da água é a mercantilização. Professora, o que é a mercantilização? Gente, é o uso da água como no comércio, é o uso da água como uma mercadoria, certo? A água, como vocês já sabem, ela é a base de
praticamente quase todos os elementos que constituem a nossa volta, certo? O nosso corpo é composto por água. Todo objeto, quando ele vai ser produzido na indústria, ele necessita de água, certo? E nós temos aí a grande utilização dessa água pelas indústrias. Então, isso é que recebe o nome de mercantilização. E esse consumo em excesso dessas indústrias para produzir cada vez mais e abastecer o mercado pode gerar a escassez dessa água. As atividades que mais consomem água no planeta são, em primeiro lugar, a agropecuária, que é a junção de agricultura e pecuária. Em segundo lugar, nós temos a indústria. E em terceiro lugar, nós temos o consumo doméstico, ou seja, a água que nós consumimos nas nossas casas. Então, por favor, prestem atenção na hora do banho e não deixem a torneirinha ligada derramando água, ok? E por último, nós temos o uso sustentável desses recursos hídricos, certo? O uso consciente e responsável da água é essencial para a manutenção de todas as formas de vida. São necessárias ações que desenvolvam o controle do desperdício, bem como a poluição desses recursos naturais. E é o que eu falei para vocês, muita atenção para não desperdiçar água em casa, certo? A água ela pode ser utilizada das mais diferentes formas. Vocês não vão deixar de utilizar água de jeito nenhum, vocês vão continuar utilizando. É só fazer um uso mais consciente, certo? De não desperdiçar aquela água que no momento não está em falta para você, mas que para as próximas gerações ela pode ser escassa ou ela pode faltar. Então, atenção a isso, ok? As ações para reduzir o desperdício de água são a utilização de técnicas de reuso e controle das atividades domésticas e econômicas, tomada de, tomada de consciência e a mudança dos hábitos cotidianos relacionados ao consumo. Reformar a manutenção das redes de abastecimento são medidas relacionadas a solucionar ou a minimizar o problema do desperdício de água no nosso dia a dia. Ações para reduzir a poluição das águas são o controle do uso de agrotóxicos e fertilizantes na agricultura, que são aqueles que eu já falei para vocês, né? Que eles entram no solo e eles podem contaminar o lençol freático, certo? O lençol freático, o solo está aqui, a plantinha está aqui, o agrotóxico é utilizado aqui, ele infiltra aqui na terra até chegar no lençol freático, que é onde nós temos as águas subterrâneas. Então, uma das alternativas para diminuir a poluição dessas águas é controlar, certo? É utilizar menos os agrotóxicos e os fertilizantes que podem contaminar essas águas. A outra questão também é fazer o descarte correto dos esgotos, não de jogar nos oceanos, porque a gente sabe que se jogar ali no oceano vai prejudicar uma série de vidas que vivem ali, certo? A fauna e a flora marinha. Também não jogar os lixos nos oceanos e nem em nenhum rio, certo? Que também os rios eles chegam ao nosso consumo em água doce. E também nós temos aí a questão de zonas, centros de tratamento de esgotos, certo? Tratar os esgotos para que essa água ela seja reutilizada em outras atividades, como por exemplo a atividade industrial, certo? Então é uma ótima alternativa. Na verdade, são excelentes alternativas, mas que precisam serem levadas mais a sérias e precisa de mais fiscalização, de mais leis para que tudo isso ocorra e dê certo. Ok? O nosso conteúdo de hoje foi esse. Nós teremos uma outra aula explicando apenas a atividade de vocês, certo? E eu peço muito a vocês, assistam com atenção as videoaulas, certo? Eu preciso que vocês assistam para que vocês entendam tanto o conteúdo quanto a explicação da atividade para facilitar para vocês, certo? Então é muito importante que vocês assistam essas aulas. Ok? Eu espero ter ajudado vocês por hoje. Todas as dúvidas, tanto em relação ao conteúdo como em relação à atividade, mesmo que se depois da explicação ficar dúvidas, vocês devem entrar nos fóruns das disciplinas, certo? Nesse caso aqui, a de geografia, e retirar a dúvida de vocês para que nós, os professores, possamos ajudar vocês da melhor forma possível nesse momento, tá bom? Então, fiquem todos bem.
E até a nossa próxima aula de geografia, na próxima semana. E eu estou à disposição de vocês nos fóruns para solucionar todas as dúvidas, ok? Então por hoje é só. Tchau, tchau e fiquem bem.